Legal? Então é o seguinte, aqui no N8N eu vou fazer 2 conteúdos de treinamento que eu acho que as pessoas têm que entender, não é de fazer só na mão na massa, e sim planejar. E essa é a dificuldade que muita gente tem. Então, o que eu tenho aqui? Né? Começando, depois o iniciante, que ele vai aprender os nodes, né? Isso aqui é aquele que eu tenho lá do NAT, dentro da comunidade, né? VIP lá tem um conteúdo muito bom, eu trouxe para cá. E aqui eu quero levar mais para nível técnico e masterclass. Mas olha só, quando a gente pensa assim, aprender N8N, teoria ou prática, a gente tem que trabalhar com as duas coisas, né? Mas se tu pegar todo o conteúdo legal, certo? É fundamental a gente ter essa visão de teoria, porque 80% de um projeto é o planejamento, né? É o design, é entender. Então, claro que é legal tu ir lá e começar criando os bloquinhos, etc. Mas tu sabe da onde que tu vem, para onde tu vai, né? E o que tu vai fazer no meio do caminho, então isso é muito importante. Então a ideia é justamente isso aqui. Eu nem sei se isso aqui está funcionando, porque eu publiquei isso aqui e não revisei ainda. Mas a ideia, né, o conteúdo está bem legal, era para ser isso mesmo, tá? Falar sobre cada um dos aspectos que a gente tem, tá? Dentro do N8N. E agora, pessoal, eu também quero mostrar lá do N8N, aqui, ó. Cadê você? Começar N8N com 2026, certo? Oi, Vinícius, tudo certo? Eu peguei aqui um conteúdo da Masterclass do Nath, tá? Que é um vídeo dele, e eu tentei extrair aqui, né, para as pessoas algumas partes fundamentais, né, disso aí. Qual é que seria o guia para 2026? Né? O vídeo dele é muito bom, explicativo, mas eu gosto de chamar alguma questão que é o seguinte: na pirâmide de uma automação, a grande base não é inteligência artificial. A grande base aqui é fluxos lógicos, certo? Então, isso a gente já tem falado muito tempo. Para quem não sabe, se chama RPA, Remote Process Automation. Se não me engano, é esse termo, isso que quer dizer. É você automatizar através de fluxo. Então, tudo que não usar LLMs, eu podia dizer que é um workflow. E quando a gente pensa em fluxos, eles são muito mais assertivos, eles quase nunca dão erro, né, do ponto de vista de objetivo, de lógica. Quando você começa a botar IA, ela é, né, esqueci o termo agora, é probabilística. Então nós podemos ter seguidamente problemas, né, porque não entrega exatamente como eu quero. Você imagina o seguinte, olha só um exemplo. Eu tenho uma IA que ela analisou um recibo de pagamento. Se alguém falsificou aquele recibo, vai passar. Como é que tu vai validar que aquilo lá, que aquele recibo é válido? Né? Então nós temos que pensar nesses aspectos em termos de fluxo, né? E não simplesmente confiar na IA. E o terceiro módulo, então aqui eu posso criar fluxo com a IA no meio do caminho, e o terceiro, que seria o topo da pirâmide, é os agentes, onde eu dou instrução e ele é autônomo. Então talvez a grande parte do que a gente faz esteja aqui embaixo, que é os RPA, né? E depois que sim, são os fluxos, né, com IA e depois os agentes. Tá legal? Outra coisa também muito interessante é essas 4 fases, né? E ele cita